E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Juliano Sócio, é uma alegria ter você aqui no meu canal para este vídeo que nós vamos conversar hoje sobre como dirigir o louvor na igreja local. Como você sabe, eu já sou pastor há muito tempo e há quase 30 anos trabalho com música na igreja local. E acredito que com toda essa experiência adquirida durante esse tempo todo, dirigindo louvor na igreja local, eu posso ajudar você a pensar um pouquinho mais sobre quais seriam os pontos mais importantes, mais primordiais na direção do louvor na igreja local. Fica comigo, vamos bater esse papo, vai ser muito bom. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. É claro que o louvor na igreja local é um grande ministério. O ministério da música é muito extenso na sua ação na igreja local. E diante de toda essa extensão, eu gostaria de sugerir 3 pontos que são primordiais para o trabalho com a música na igreja local. Primeiro ponto, a definição da liturgia dos cultos. A harmonia entre o ministério da música e o ministério pastoral. O segundo ponto, a definição do repertório. Como escolher o repertório? Como definir um repertório que seja relevante para a vida da igreja e que ensine a palavra de Deus à igreja? Em terceiro lugar, como fazer a gestão dos músicos? Quais são as decisões que precisam ser tomadas para que o ministério de louvor caminhe em paz e sem conflitos? São estes os 3 pontos que eu quero falar com você neste vídeo. Antes da gente entrar no assunto, eu quero pedir uma ajuda para você. Se você puder, se inscreva no canal. É simples, se inscreva no canal e ative o sininho para as notificações. Assim você ajuda o canal a crescer e esse conteúdo a chegar a mais pessoas. Posso contar com você? Se inscreva e ative as notificações. O primeiro ponto desse vídeo é: aprenda a preparar a liturgia com antecedência. Uma das maiores crises na condução do Ministério da Música na igreja local é a falta de sincronia entre o ministério pastoral e o ministério da música. Eu não sei se você já viu aquele tipo de igreja que o pastor prega um texto que não tem nada a ver com a música que foi cantada no culto, ou que a música que foi cantada do culto foi escolhida de maneira aleatória e não tem nada a ver com o tema daquela pregação, com o texto bíblico que está sendo lido na igreja, com a direção do culto em si. Um ministério da música bem sucedido na igreja local, ele presta atenção na liturgia. Então qual é o primeiro conselho que eu dou a você, músico? A você que é líder do louvor, a você que é líder de música na sua igreja local, você precisa ter um diálogo aberto com o seu pastor. E este diálogo precisa fazer perguntas importantes ao seu pastor. Por exemplo, pastor, nos próximos 4 domingos, quais serão os textos bíblicos que o senhor irá pregar na igreja? Você pode se surpreender, porque seu pastor pode estar pregando em série. Talvez ele esteja pregando na sequência bíblica, talvez ele esteja pregando sobre um tema específico da palavra de Deus naquele mês. E isto vai ajudar você a se preparar e a antecipar os movimentos do ministério de música. Muitas pessoas têm dificuldade com isso, porque no Brasil foi implantada uma ideia de que a música está ligada ao improviso, e isso não é verdade. A música bem feita, ela é fruto de uma repetição constante, ou seja, a beleza da arte está em repetir aquele movimento com perfeição. Assim, a liturgia é muito importante e quanto mais antecipado for o preparo da liturgia, melhor você se preparará para a execução desta música na igreja. Sendo assim, quando você tem o texto bíblico que vai ser pregado, diálogo com o seu pastor, você evita tropeços, você evita atropelos, você evita improvisos e você pacifica a caminhada de todos no ministério de louvor. Uma das coisas que eu tenho ensinado ao longo dos anos é que você precisa, na medida do possível, preparar com muita antecedência as liturgias. Por exemplo, aqui na nossa igreja local, eu costumo preparar as
liturgias com um mês de antecedência. Eu as entrego semanalmente, mas com um mês de antecedência. Nós já temos tudo que vai acontecer naquele culto com antecedência. Por quê? Porque todos os envolvidos, desde a pessoa que irá tocar o violão, aquela que irá projetar as letras no telão, todas as pessoas podem se preparar com antecedência e fazer o melhor para Deus. Por isso, o preparo da liturgia evita tensões, o preparo da liturgia evita improvisos e evita erros. E assim vocês vão caminhar com mais alegria, com mais harmonia e com mais satisfação no ministério. Faça isso, procure o seu pastor, faça a sugestão. Pastor, eu quero preparar as liturgias com um mês de antecedência e quero contribuir com as músicas neste mês. E você vai ter uma surpresa positiva, porque isso vai trazer um alívio para o coração do seu pastor, da liderança da igreja, e assim vocês vão caminhar com mais antecipação e com mais tranquilidade no Ministério Louvor. Então, a primeira dica é essa: prepare as liturgias com antecedência. Em segundo lugar, eu queria dar um segundo conselho a você. Você precisa definir bem o repertório da sua igreja. Como definir bem o repertório? O repertório não pode ser definido pela moda, ele não pode ser definido pela música que está fazendo sucesso no rádio, ou na internet, ou no YouTube, no Spotify. Ele não pode ser definido pela música mais bonita, não é isso. Você precisa ter critérios claros para definir o repertório da sua igreja. Deixa eu dizer para você como que nós fazemos aqui. Aqui nós somos uma igreja presbiteriana, somos uma igreja reformada. E por isso o nosso repertório, ele sempre prima pela palavra de Deus. Nós temos sempre hinos do nosso Inário Novo Cântico em todo o culto e temos também músicas contemporâneas no nosso culto. Estas músicas contemporâneas são escolhidas com um critério. Qual é o critério? O critério é que essas músicas obedeçam o princípio da palavra de Deus. As músicas não podem conter heresias, elas não podem conter erros teológicos, elas não podem conter conteúdos antropocêntricos que louvam ao homem e não a Deus. Sendo assim, a palavra de Deus nos dirige na escolha do repertório. Qual é a beleza de você ter um repertório formado na sua igreja local? A beleza é que você vai aperfeiçoar o grupo de louvor. É isso que vai acontecer. Então, suponha comigo que você tenha 20, 30, 50, 100 músicas que fazem parte daquele repertório para aquele ano na vida da sua igreja. O que vai acontecer? Com o repertório em mãos, vocês podem escolher as cifras que serão tocadas. E estas cifras vão unificar as bandas ou a banda da igreja, de forma que todos os músicos vão tocar a mesma música, da mesma forma e executar esta música desta mesma maneira toda vez que aquela música for executada. A escolha do repertório, obedecendo os critérios bíblicos e sendo organizada no culto ou na vida do Ministério Louvor, vai trazer a vocês tranquilidade. De todas as vezes que vocês forem ensaiar, as músicas já serão conhecidas dos músicos. E mais, isso vai tirar aquela questão do ineditismo, de todo domingo ter que tocar uma música nova. Porque com o repertório, você começa a abranger um longo período de tempo sem repetir músicas, ou repetindo estrategicamente músicas que você deseja ensinar para a igreja. Suponhamos que você tenha um mês que fale sobre missões. Escolha uma música e execute toda semana aquela música que evidencia o tema de missões, ou o tema da família, ou o tema da fé, ou o tema da reforma, ou que tema que vocês escolherem. O mais importante é que vocês repitam uma música não porque a igreja gosta, mas porque vocês têm algo a ensinar para a igreja. Sendo assim, o repertório precisa obedecer o critério da palavra de Deus, precisa passar pelo crivo da palavra de Deus e, em segundo lugar, ele precisa ser organizado de forma que o grupo de louvor tenha acesso a esse repertório e possa, naquele período de tempo, executar com maestria e com igualdade este repertório que foi predeterminado. Ah, Juliana, eu tenho dúvidas de como definir esse repertório no aspecto bíblico, não tenho tanto conhecimento assim. É simples, submeta a letra da música ao seu pastor e pergunte a ele: pastor, essa música aqui
Está falando alguma heresia? Está falando alguma bobagem? Posso cantar ou não? E tenho certeza que o seu pastor vai ter a maior alegria em orientar a sua vida e ensinar para você os princípios teológicos que estão por detrás da letra daquela música que foi feita. Sendo assim, o repertório é muito importante, porque ele evita o improviso, ele evita as pressões e ele prepara melhor o grupo de louvor para executar com excelência o chamado que Deus fez para vocês. Presta atenção, escolha bem o repertório. O terceiro conselho que eu quero dar para você neste vídeo é muito importante. Para a condução do Ministério da Música na igreja local, você precisa fazer uma boa gestão das pessoas que fazem parte do grupo de louvor da igreja. Como? Em primeiro lugar, tomando a decisão de pastorear essas pessoas. Não são apenas músicos, são ovelhas do Senhor Jesus. E você, como líder, precisa pastorear estas pessoas. Como? As estratégias são muitas. Formando grupos pequenos, formando grupos no WhatsApp e sendo intencional nessas estratégias para poder alcançar essas pessoas com a palavra de Deus. Em segundo lugar, ficando atento às necessidades. As pessoas que fazem parte do louvor têm uma vida, têm sofrimentos, têm lutas, têm crises, têm anseios, têm desejos, têm coisas que precisam ser resolvidas e você precisa se dispor a cuidar dessas pessoas ou criar sistemas que cuidem uns dos outros nesse ministério de louvor. A gestão começa pelo pastoreio. Em segundo lugar, uma coisa que funciona muito bem no ministério de louvor é a antecipação do repertório. É quando você diz com antecedência para o músico aquilo que ele vai executar. Uma das coisas mais difíceis para o músico é ir para frente da igreja sem saber direito o que ele vai tocar. Ele não conhece a música direito, ele está inseguro, ele tocou poucas vezes aquela música, não deu tempo de ensaiar, não deu tempo de entender a dinâmica daquela música direito, a banda não está bem preparada e mesmo assim, às vezes, o líder insiste, não tem que cantar e canta aquela música daquela forma, gerando uma insegurança terrível para todo mundo. Como é que resolve isso? Antecipação. Lembra que eu falei da liturgia? Lembra que eu falei do repertório? Agora você fez a escala, agora você entregou a música com um mês de antecedência. O guitarrista, o baterista, o pianista, o tecladista, o que seja, ele tem tempo, o pessoal que canta tem tempo de decorar a letra, enfim, você tem tempo para se preparar quando há uma antecipação da escala das músicas que serão tocadas. A gestão de pessoas também implica em você dizer quando essas pessoas vão servir. Não é bom que um músico fique à disposição todo domingo sem saber se ele vai tocar naquele domingo ou não, sendo avisado no sábado, trocando escala. A coisa mais importante é você definir com uma antecipação prévia quando aquele músico estará a serviço na igreja. Por exemplo, uma igreja que tem culto de manhã e à noite, ou que tem escola dominical e culto, ou que tem vários cultos durante a semana, durante o domingo, precisa trabalhar com escalas. As escalas funcionam para que a pessoa também possa organizar a sua vida. Geralmente, pessoas casadas têm que trazer os filhos para a igreja, eles às vezes não têm 2 carros, eles vêm no mesmo carro ou na mesma condução para a igreja. Por isso que a escala facilita o planejamento da vida das pessoas. E um ministério responsável, ele vai facilitar a vida das pessoas, dando com antecipação, com antecedência, quando essas pessoas vão estar a serviço na igreja. Isso facilita a vida das pessoas demais. Por isso, faça escalas com os músicos. A igreja tem 2 bateristas, não deixe isso na mente das pessoas. Escreva as escalas. Eu uso uma ferramenta gratuita, muito simples, que é o Google Planilhas. Faz a planilha no Google, divide com as pessoas, você pode tirar um print, mandar no WhatsApp, você pode compartilhar a planilha com as pessoas, não precisa nem de sistema de gestão. Olha que coisa boa, é gratuito, já está aí, e você planilha aquilo, as músicas, o repertório, tudo que vai acontecer no culto, as escalas estão ali, entrega com um mês de antecedência e você vai ver a paz que vai reinar no Ministério de Louvor na sua igreja local. Então, contra as confusões no Ministério de Louvor, escala de repertório e escala de músicos. Cuide pastoralmente das pessoas, faça uma boa gestão das pessoas e dos recursos que Deus te deu, você vai ver, a alegria vai ser completa no Ministério de Louvor da sua igreja. Obrigado você que assistiu esse vídeo. Deixa eu lembrar os 3 pontos para você. Pensa comigo, hein? Definir a liturgia com antecipação, trabalhar bem a questão do repertório e fazer as escalas, a gestão do Ministério da Música com antecipação. Você vai ver
como isso vai trazer resultados positivos no Ministério de Louvor da sua igreja local. Se você tem alguma pergunta, se você tem algum comentário, escreva aqui embaixo nos comentários, eu vou ter a maior alegria em interagir com você. Se você ainda não deixou o seu like, deixa o seu like e vamos em frente. Que Deus abençoe a sua vida, tenha um ótimo dia em nome de Jesus.